Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje no Resumos Enem é sobre Foucault. Estamos trazendo um diagrama que tem os principais pontos da filosofia de Foucault e que é essencial para o aluno que está se preparando para alguma questão de Enem, para fazer o Enem nas questões de filosofia e que não sabe muito bem por onde começar a estudar Foucault. Então, nosso diagrama ele está dividido nas principais áreas, as áreas mais básicas, tópicos, subtópicos, com os quais você tem os principais pontos para iniciar os estudos em Foucault. O gráfico tem várias cores, cada cor segmenta uma área específica. Então, inicialmente, na cor roxa, acompanhe pelo diagrama, começamos por filosofia. Michel Foucault, em sua área mais estudada, mais trabalhada, a filosofia, e por isso Foucault passa fundamentalmente para a história do pensamento como um filósofo. Veja que está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto é o estruturalismo. Quando Foucault inicia sua jornada filosófica, ele começa trabalhando o estruturalismo. Basicamente, o estruturalismo, de uma forma bem geral, ele trabalha com as grandes estruturas de pensamento, quer sejam sociais, das instituições, assim como da individualidade das pessoas. Então, essas estruturas mais rígidas, essas estruturas mais externas, elas passam a compor o que ou a forma fundamental com a qual, segundo Foucault, se entenderia o comportamento, tanto social quanto individual. Porém, com o passar dos anos, Foucault transformou seu pensamento. Eu não gosto muito de usar a palavra evoluiu, mas ele modificou seu pensamento para o que se pode chamar pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo, ele não é tão externo, ele não trabalha com estruturas tão rígidas, tanto no sentido mais comportamental, social quanto individual, mas ele vai mostrar que existem relações de poder que são bastante individualizadas, internalizadas, advindas muitas vezes, digamos assim, de uma malha social, mas ao mesmo tempo retrabalhadas na subjetividade de cada pessoa. Então, nesse sentido, Foucault se afasta de estruturas rígidas de explicação e traz o significado para um âmbito mais subjetivo, individual, mas que também é intersubjetivo, no sentido que se faz na medida das relações de poder existentes nos diversos campos, nos diversos espectros da sociedade. E é nesse sentido, ainda na cor roxa, que Foucault vai para o que se pode chamar de teoria do poder. Basicamente, em Foucault, essa é a palavra-chave, teoria do poder. Tanto os macropoderes, aqueles que vêm das grandes instituições sociais, aqueles que vêm das estruturas históricas que formataram contextos de moralidade e eticidade, assim como para as microestruturas, aquelas que se fazem, por exemplo, na família, ou que se fazem dentro de instituições como a escola, ou mesmo os hospitais e presídios. Nesse sentido, indo aí para a cor azul do nosso gráfico, Foucault ele vai trabalhar muito com a história das ideias. E aí veja no gráfico que nós temos alguns pontos, que seria a genealogia do saber, a arqueologia do saber e a crítica às instituições. Então aqui na cor azul. Primeiramente, o que seria a genealogia do saber? Foucault vai mostrar que as estruturas de poder são construídas a partir de uma longa história que formata a forma como as ideias, os comportamentos, a subjetividade, tanto no sentido individual quanto no sentido mais macro, social, vem a se erigir. Então, vamos dar um exemplo aqui de genealogia do saber. Quando Foucault trabalha, por exemplo, com a loucura, e ele tem um livro só sobre a loucura, a história
da loucura, ele vai mostrar a gênese de como tudo isso se formatou ao longo dos séculos, e por que não dizer milênios, para termos a figura hoje do que se chama de louco. E aí a instituição que cuida desta problema, que seria os hospitais psiquiátricos. Mas Foucault mostra que isso é uma construção, ou seja, a figura social do louco, que hoje nós entendemos como tal, nem sempre foi assim. Para dar um exemplo que ele mesmo dá, o louco, na Idade Média, ele era considerado uma espécie de figura que era meio que intermediária entre o mundanismo, a temporalidade e dimensões divinas, místicas. Então, o louco era olhado com um olhar até mesmo de fascínio, de medo talvez, mas com algum fascínio. Com a Revolução Industrial, com o advento do capitalismo, com o advento do capitalismo financeiro, o louco perde esse lugar de fascínio e passa a ser considerado alguém que não produz socialmente. Ele passa a ser um pária e, por isso, alguém que deve ser afastado da sociedade para que não corrompa a sociedade dita capitalista, de produção e de consumo. Já que o louco não produz, ele também não pode consumir, então ele está fora desse jogo capitalista e por isso deve ser afastado. Afastado para onde? Afastado para a instituição psiquiátrica. Então vejam que Foucault vai mostrar essa genealogia. A arqueologia do saber diz respeito mais aos discursos e narrativas. Então Foucault vai, veja, a arqueologia, ele vai escavar até o mais profundo para saber da onde surgem os discursos, da onde surgem as narrativas. Vamos dar um exemplo. Qual a narrativa, qual o ideário que sustentou no século XIX o fato da escravidão? Veja que no século XIX, no Brasil, por exemplo, existia uma instituição chamada escravidão, onde pessoas advindas da África eram escravizadas. Então Foucault ele escava justamente para dizer que existe uma construção em discursos e narrativas e que nós podemos, então, fazendo essa arqueologia do saber, vir a conhecer e a desconstruir. Foucault também trabalha com a chamada crítica às instituições. Ele vai mostrar que as instituições, principalmente os hospitais psiquiátricos, as prisões e as escolas, elas refletem estruturas micro, a própria instituição, mas também elas acabam refletindo estruturas maiores, que são as estruturas da própria sociedade. É o exemplo, por exemplo, que citamos anteriormente do hospital psiquiátrico. Por que o hospital psiquiátrico é do jeito que é? Porque o paciente do hospital psiquiátrico está lá sobre uma certa forma de ser. Porque, no fundo, a sociedade demanda que ele esteja lá. Vamos aí para a cor verde, que seriam os temas principais. Então nós temos poder e controle social, biopolítica e normalização e disciplina. Indo para o primeiro aí na cor verde, poder e controle social. Foucault vai mostrar que por detrás da linguagem, por detrás do conhecimento, o que está comandando, digamos assim, tudo isso, são relações de poder. Relações de poder que são hierárquicas, se fazem tanto daquele que manda para aquele que obedece, como também elas são horizontalizadas. Elas podem acontecer no casamento, elas podem acontecer numa relação pais e filhos, e assim por diante. E por detrás dessa relação de poder, existem dimensões de controle social, onde a sociedade vai erigindo normas morais que se pretendem éticas, mas que no fundo vão gerar o que está aí no segundo ponto, que é a biopolítica. O que seria biopolítica? Basicamente seria o adestramento dos corpos. Veja, por exemplo, uma das instituições, nós podíamos citar aqui outras, mas para não ficar muito grande o áudio,
O vídeo, vamos citar somente a escola. Você tem um horário específico para entrar na escola e para sair. Você tem que prestar exames em um determinado período do ano e tem que tirar uma nota específica. Você tem que estar em sala de aula sentado de um determinado jeito e, a partir desse determinado jeito, adestrar o seu corpo, o que ele chama de biopolítica, aonde o seu corpo vai se amoldando às diversas regras. No caso da escola, se pretende a aprendizagem. Mas Foucault vai mostrar que por detrás existem relações de poder e existe um certo controle social, que pode ser pensado, que pode ser validado, que pode ser criticado, que pode ser desconstruído, que pode ser reconstruído. No mais, no terceiro ponto aí na cor verde, normalização e disciplina. Está dentro do que falamos na biopolítica. Você vai normalizando, habituando, adestrando e tornando habitual e normal certas condutas que podem acontecer, por exemplo, na prisão. Veja também no caso das entidades prisionais. Você tem vários presos com vários tipos de problemas, com vários tipos de crimes diferentes, mas eles estão ali sendo normatizados e sendo disciplinados de acordo com a instituição prisional. Assim como também as instituições, segundo Foucault, que ele trata a questão dos hospitais. Você vai normatizar, você vai disciplinar a conduta, o tratamento, as terapêuticas, e elas devem ocorrer dentro de uma determinada lógica e que, para Foucault, elas atendem a prerrogativas de poder e controle social. Vamos aí já nos encaminhando mais para o final do nosso diagrama, para a cor laranja, os textos essenciais. Então, aonde esses textos são tratados? Foucault tem várias obras, uma delas é Vigiar e Punir, que vai mostrar justamente essas relações de poder que ocorrem pela vigilância, pelo monitoramento e a punição, que diz respeito justamente ao controle social. A história da sexualidade. Foucault vai tratar, mostrar que a sexualidade é uma construção histórica que atende a prerrogativas de poder, atende a prerrogativas de controle social. Ela não é algo... Vejam, Foucault não trabalha, como Platão, por exemplo, com ideias absolutas. Ele trabalha com ideias construídas historicamente, dentro de subjetividades, que estão sempre imersas em diversas relações invisíveis, às vezes muito sutis, de poder e controle social. Foucault também, como já falei antes, história da loucura. Ele era um historiador das ideias. E a ordem do discurso, um outro texto de Foucault, onde ele vai mostrar, justamente ligando ali ao tema anterior falado, arqueologia do saber, como a partir do discurso nós podemos construir narrativas e implementar diversas instâncias de poder e controle social. No último ponto aí, que é o ponto em amarelo, os métodos de estudo. Como analisar Foucault? Então, em ponto em amarelo, análise de discurso. Foucault pode ser analisado a partir dos diversos discursos sociais, onde você vai tentar perceber pelos discursos sociais, políticos, econômicos, aonde estão as dimensões de vigilância, monitoramento, punição, como fazer uma genealogia ou arqueologia dos saberes, do conhecimento, a partir de certos discursos que podem ser rastreados até a sua origem, para que possam então ser ou validados, ou negados, ou reconstruídos, transformados. Também o estudo histórico-filosófico é um outro método de estudo em Foucault. Foucault trabalha o tempo todo com essa relação de que a ideia tem uma construção histórica. A história, ela é permeada por ideias, e essas ideias vão também numa relação meio que dialética, transformando a história. Tanto a história transforma as ideias filosóficas, quanto as ideias, os conceitos vão mudando também a história. E por último,
é óbvio que Foucault trabalha com uma dimensão interdisciplinar muito forte. Vejam, história da loucura. Foucault trabalha aqui com as dimensões de medicina e sobretudo, da psiquiatria, uma área da medicina. O próprio tema da história das ideias. Foucault trabalha com a história, com a genealogia dos saberes. Ele vai trabalhar com as questões de linguagem. Em biopolítica, ele acaba trabalhando um pouco tanto com medicina quanto com as relações de política. Trabalhando com política, ele trabalha com a dimensão econômica. Então Foucault é um autor extremamente interdisciplinar. Ele vai trabalhando todas essas áreas, ligando, costurando essas áreas para mostrar principalmente aquilo que é mais forte e que você tem que estudar mais em Foucault para fazer as questões do Enem, que são as suas teorias do poder. Bem, essa foi a nossa aula. Basicamente, ela procura apresentar os temas que devem ser estudados em Foucault, sobremodo a questão da teoria do poder, da história, das ideias. E Foucault é um autor que volta e meia cai em questões do Enem. E, para além disso, é aquilo que eu sempre digo, estudar filosofia vai te ajudar também a estruturar o teu pensamento para outras áreas. Veja que a discussão interdisciplinar, é isso que Foucault nos ensina. As áreas estão ligadas, as áreas estão conectadas, estão interconectadas. E, sobretudo, estudando Foucault, você pode ter um mecanismo, uma ferramenta a mais para trabalhar, por exemplo, melhor as questões que caírem na redação do Enem. Bom, essa foi a nossa aula. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e vamos ficando por aqui. Obrigado e bons estudos para todos.